Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto ao teu coração. Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, já não perde a oportunidade, clica aqui no sininho, se inscreve para você receber uma notificação toda vez que nós tivermos novas postagens. E não esquece de curtir e compartilhar com alguém que você ache relevante, tá? E hoje nós vamos dar sequência à nossa série, na verdade nós vamos finalizar a nossa série chamada Como Ouvir a Voz de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas formas de ouvir a voz de Deus, mas além disso, sobre a forma principal, o principal pré-requisito para que você realmente consiga ouvir e discernir a voz de Deus. Legal? Se você puder, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12. Em Deuteronômio 7,12, a palavra de Deus diz o seguinte: se vocês obedecerem a essas ordenanças e as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo, o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Então aqui, na verdade, Deus está fazendo uma promessa ao povo, né, sobre algumas bênçãos que ele quer liberar sobre o povo, isso lá no Antigo Testamento ainda, em Deuteronômio 7, e depois ele repete uma promessa bem similar em Deuteronômio 28. Se você quiser, leia inteira, que é bem interessante. E aqui Deus faz uma promessa, só que como é que começa essa promessa? Vamos de novo, 7,12. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então aqui é uma condicional. Aqui Deus libera algumas promessas, Deus libera algumas bênçãos sobre o povo como um todo, ou seja, uma promessa generalizada, só que com uma condicional. Se vocês obedecerem. E por isso que o principal pré-requisito que a gente vai dissecar um pouco aqui é a obediência. Nós falamos nos últimos vídeos, só para a gente recapitular, para que você não perca a linha de raciocínio, e caso você não tenha assistido algum dos últimos vídeos, fica tranquilo, você vai entender, mas bota aí favorita para depois você voltar e assistir a série toda, tá? Então nós começamos falando primeiro sobre como ouvir, dentro da série Como Ouvir a Voz de Deus, nós falamos sobre a importância de você entender que você tem uma vida espiritual para início de conversa. Falamos um pouco sobre o discernimento de ter uma vida espiritual. Isso foi no vídeo 1. No vídeo 2, nós falamos um pouco sobre entender e avaliar as principais motivações do teu coração. Por que você quer ouvir a Deus? O que você está pedindo para Deus? E o que você realmente tem no teu interior para que você queira ouvir a Deus? E no terceiro vídeo, nós falamos um pouco sobre alguns passos práticos sobre como ouvir a voz de Deus. E aí nós começamos a entrar um pouco naquela linha de raciocínio de primeiro você vai ouvir, depois você vai entender, depois você vai responder e depois você vai obedecer. E aí no último vídeo, que foi o vídeo 4, nós entramos já no ponto do entendimento, que é a partir do momento que eu ouço, como que eu entendo de fato a voz de Deus e a direção de Deus. E aí, dando sequência a isso, hoje nós vamos falar sobre a obediência, ou seja, como ser obediente. Afinal, de nada adianta eu ouvir Deus, de nada adianta eu entender Deus se eu não obedecer. Porque se eu não obedeço a Deus numa ordem às vezes simples e básica que Ele me deu, talvez até mesmo através da palavra dele, como que eu vou entender ou até mesmo ouvir coisas mais pessoais, coisas mais personalizadas? Dificulta. Se você não faz o básico, dificilmente você vai ser elevado para um nível acima de entendimento e discernimento espiritual. Legal? Então, na prática, hoje nós vamos falar sobre como obedecer a Deus. Só que, além de falar de como obedecer a Deus, eu quero falar também um pouco sobre algumas formas, né? Muita gente, quando viu o tema da série Como Ouvir a Voz de Deus, achou que a gente ia falar sobre várias formas, e como a gente até agora só falou basicamente de duas, sobre a palavra de Deus e sobre o discernimento de espírito, que é quando o Espírito de Deus fala através da nossa consciência, então ele fala no nosso espírito e traz pra gente alguma consciência de alguma coisa, a gente do nada tem um estalo e pensa, cara, é Deus falando. Então quando você tem esse discernimento, aos poucos no início você acha que é a tua própria mente, depois você começa a perceber que é o Espírito Santo falando ao teu coração e à tua mente. Então isso a gente já falou nessa série, a gente já falou sobre essas duas formas, eu quero falar apenas sobre mais algumas que são formas de você também ouvir a Deus. Primeiro ponto,
além dessas duas, Deus também fala através de dificuldades. Essa, infelizmente, é uma das formas que a gente mais entende, porque são no meio das dificuldades que o nosso coração se abre, se quebranta, que a gente realmente torna o coração aberto e disponível para Deus. Então é nesse momento que a gente busca mais, é nesse momento que a gente entende mais, que a gente quer falar mais com Deus. E por isso que Deus também usa dificuldades para falar conosco. Outra forma que Deus usa também para falar conosco são sinais e prodígios. A Bíblia é cheia de relatos de sinais e prodígios, por exemplo, a história de Gideão, onde ele pede vários sinais para Deus. Existem várias outras histórias que pessoas pediram sinais e apareceram anjos, apareceram voz de Deus, apareceram outras coisas. Então, sinais e prodígios também é uma forma de você falar com Deus e ouvir Deus. Você está em dúvida sobre alguma coisa, pede um sinal, mas seja claro. Deus, se você fizer isso, se isso acontecer até tal horário de tal dia, eu entenderei que é da tua vontade fazer isso, 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 aquilo. E Deus vai te dar o sinal, seja para você ir por um caminho ou por outro. Deus vai te dar clareza sobre isso. Sinais e prodígios então, é uma das principais formas, inclusive é uma das principais formas para quem está começando, para quem tem muitas dúvidas, para quem precisa. Sinais e prodígios eu costumo brincar que é aquela forma de você ouvir Deus para quem ainda não consegue ter certeza. Então, se Deus fala no teu espírito, você acha que é Deus, mas você ainda não tem certeza, talvez não seja mesmo, mas às vezes é simplesmente um momento inicial. Você está começando agora a ouvir Deus, então é normal quando você começa a ouvir, por exemplo, um novo idioma. Se você lembra, talvez você não lembre da tua infância quando você começou a aprender português, mas se você fala uma segunda língua, tipo inglês, espanhol, alguma coisa assim, quando você começou a ouvir as primeiras palavras numa outra língua, você ficava ali meio, cara, o que está falando? Depois você ouvir 2, 3, 4, 5 vezes, depois você evoluindo no idioma, você já conseguia entender com mais clareza. Então, ouvir a voz de Deus é bem parecido. Você no início, quando Deus fala diretamente ao teu espírito, é um pouco mais difícil de discernir. E para isso, para que você tenha clareza, você pede um sinal. Deus, se você realmente me falou isso, se isso realmente é da tua vontade, me ajuda a entender, faz com que isso aconteça até tal hora do dia tal, e aí eu vou entender que isso é da vontade do Senhor. E você vai estar sendo objetivo e não vai ter dúvidas de que de fato é Deus agindo e te falando. Outra forma que aparece muito na Bíblia também, mas que é muito raro, é, por exemplo, anjos. Deus manda anjos, Deus manda, de fato, seres angelicais, espíritos angelicais para falar com a gente, só que essa é uma forma que existem alguns relatos na Bíblia de pessoas que, por exemplo, desmaiam. Talvez se você ainda não tem discernimento para isso, talvez você desmaie se você vê um anjo, por exemplo. Eu nunca tive essa experiência e gostaria muito de ter, inclusive. Existe outra forma que é a voz audível. A voz audível de Deus, muita gente já ouviu. Eu, particularmente, nunca ouvi. Anseio muito por ouvir, inclusive. Mas existem alguns relatos na Bíblia também que falam sobre ouvir a voz audível de Deus. Às vezes dormindo, às vezes sonolento, às vezes em casa, do nada você ouve uma voz com muita clareza e com som, de fato. Não é da tua cabeça, é uma voz audível. E você tem clareza de que é a voz de Deus. Outra forma de Deus falar, muito comum, são os sonhos e visões. Então, sonhos e visões são formas que Deus fala, que são formas que ele entende que você vai entender. O mais importante é você ter a clareza que a forma que Deus vai falar com você, na verdade, é uma forma que ele sabe que você vai entender. Então é uma forma direcionada para que você tenha clareza. Por isso que se você ainda não tem, por exemplo, discernimento para entender a voz de Deus no teu espírito, dificilmente Deus vai falar contigo dessa forma. Talvez ele fale contigo através de dificuldades, que é mais fácil de você entender, através de sonhos, que também costuma ser um pouco mais fácil, e através de sinais. Só que os sinais, normalmente você precisa pedir primeiro para que Deus fale depois, porque se Deus te dá um sinal e você não tem clareza, não está buscando aquilo, talvez você nem entenda que aquilo foi um sinal de Deus. E a última forma, que também é uma forma muito recorrente na Bíblia, que são os profetas ou pessoas, né? Então Deus também usa pessoas para falar contigo. Deus pode agora incomodar uma pessoa e falar, cara, vai lá e dá a direção para fulano, para que fulano entenda o que tem que fazer, o que é da minha vontade. Vitor, mas Deus só usa profetas para isso? Às vezes não, Deus pode usar qualquer pessoa. Tem alguns relatos na Bíblia que Deus usa pessoas que nem crentes eram, que nem acreditavam em Deus, mas Deus usou uma pessoa para falar, para dar uma direção, por exemplo. Então vai, depois de você receber, por exemplo, uma profecia ou algo de alguma pessoa, seja um profeta ou não, vai de você, de fato, pedir uma confirmação para Deus, para que você tenha certeza que realmente é Deus falando. Para você também tomar cuidado com os falsos profetas que, infelizmente,
existe muito e a Bíblia avisa sobre, tá? Agora vamos entrar de fato na nossa palavra de hoje, que é a obediência. Então agora que você já sabe todas as formas que Deus tem de falar, isso aqui não são todas, tá? Eu citei algumas que são as principais, existem várias outras formas. Deus, seria até errado da nossa parte a gente tentar limitar em quantidade de formas a multiforme sabedoria de Deus. Ele tem várias formas de falar conosco, aqui eu citei algumas que estão mais no nosso dia a dia. Mas vamos falar agora sobre obediência. Como obedecer à voz de Deus. Deus dá uma promessa clara para o povo lá em Deuteronômio e depois ele renova essa aliança quando Jesus morre por nós e se sacrifica por nós. Ele lava os nossos pecados, ele ressuscita e a partir dali nós passamos a viver uma nova aliança segundo a palavra de Deus. Só que a partir desse momento a questão da obediência ela se torna cada vez menos falada, ela se torna cada vez menos recorrente. Por quê? Porque a gente começa a relativizar tudo. Então a obediência também passa a ser relativizada. E é por isso que, por exemplo, quando a gente recebe uma ordem de Deus, às vezes a gente entende, só que mesmo entendendo a gente obedece do nosso jeito. Citei isso aqui no último vídeo, isso já aconteceu algumas vezes comigo. Deus me deu, por exemplo, direções específicas de jejum de alguns tipos de alimentos, e Deus me deu uma direção específica. Eu entrei em jejum, só que eu julguei o tempo necessário. Deus não me falou e eu julguei o tempo necessário, fiz um jejum por um tempo, depois saí do jejum, e quando eu voltei a me alimentar dos alimentos que eu estava me privando do jejum, Deus veio e me cobrou. Ué, por que você parou? Eu falei, não, Deus, você não me pediu jejum? Eu fiz, do jeito que você quis. Ele falou, não, como assim do jeito que eu quis? Você não me perguntou quanto tempo era, eu não te falei quanto tempo era, por que você arbitrou o tempo que você queria fazer o jejum? Então, existem algumas coisas que são generalizadas através da palavra de Deus, existem algumas direções que são específicas. Então, cabe a nós perguntar a Deus todos os detalhes de todas as direções que ele tem pra gente. Até mesmo uma direção relativamente simples quanto essa. Qual é o tempo que eu tenho que fazer um jejum, por exemplo? Não estou entrando no mérito de fazer jejum, inclusive estou pensando em fazer uma série só sobre jejum, mas não é o tema dessa série. Então, falando sobre obediência, a questão da obediência passa muito por você ter clareza do que você ouviu de Deus, depois entender, né, logicamente, o que você ouviu de Deus, e responder a ele. Deus, então você quer que eu faça assim, 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 por tanto tempo? É isso? Pede uma confirmação dele, ele te confirmou, você obedece. Então a obediência, ela precisa ser 100%, não existe obediência parcial, não existe obediência 90%. Um grande exemplo disso é o próprio casamento. Existe fidelidade 99%? Existe você obedecer o mandamento da fidelidade dentro de um casamento 99%? Se você é casado, marido ou mulher, testa chegar para o seu cônjuge e falar que você é 99% fiel a ele ou a ela. Você com certeza vai acabar com o teu casamento nesse exato momento. Então, não existe fidelidade 90% ou 99%, não existe obediência 90%. Não tem como você obedecer parcial. E para isso, para a gente refletir um pouco sobre isso, vamos usar como exemplo a história de Saul. Não sei se você lembra de como que Saul caiu, inclusive a gente já falou um pouco sobre isso aqui no nosso canal, mas Saul caiu porque ele foi obediente 99% na cabeça dele. Ele obedeceu, mas do jeito dele, ele não obedeceu exatamente como Deus queria. E para a gente refletir um pouco sobre essa história, vamos abrir a Bíblia lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. Tá? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3, a palavra de Deus diz: Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Aqui, Samuel, ou melhor, Deus, através de Samuel, dá uma ordem, dá uma direção específica para Saul. Saul, vai lá que eu vou entregar os amalequitas na tua mão, mas mata todo mundo, porque Deus sabe o futuro. Então quando Deus manda você fazer, às vezes você olha para essa passagem e fala, nossa, mas Deus mandou matar as mulheres e os recém-nascidos. Deus sabe o amanhã, Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Se todas as pessoas, por exemplo, ficassem vivas, amanhã elas poderiam se levantar contra o povo israelita novamente, e elas poderiam cultuar outros deuses. Então Deus sabia do destino dessas pessoas, e por isso Deus deu uma direção clara para Saul, que era uma direção de guerra. Saul, vai lá e mata todo mundo. Só que, não poupa ninguém. Só que o que Saul faz? 15.9 agora, tá? Vamos pular. Vamos para 1 Samuel 15.9. Mas Saul e o exército pouparam Apag, que era o rei dos amalequitas, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros.
pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então aqui, Saul obedece, mas do jeito dele. Deus dá uma ordem clara, Saul vai lá e mata todo mundo. Ele vai lá e poupa o rei e os animais. Por quê? Porque ele queria ter o rei ali, ele achava que aquilo ali seria um poder de barganha, e ele queria ter os animais, segundo ele, inclusive depois usando a desculpa de sacrificar ao Senhor. E aí, dando sequência, agora em 15:18, 1 Samuel 15:18, e o enviou numa missão ordenando. Samuel falando com Saul, tá? E Deus o enviou numa missão ordenando, vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. 15:20 agora, mas disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe a Pague, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. 15:22, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então, a partir daqui, Saul é rejeitado como rei por Deus. Deus tira Saul aqui como rei. Não fisicamente já nesse momento, mas a partir daqui, Deus já começa a levantar Davi para assumir o cargo de rei logo depois de Saul. Mas o grande ponto aqui é, Saul achava que estava sendo obediente. Isso acontece com nós o tempo todo. Nós achamos que estamos obedecendo a Deus, porque Deus às vezes nos dá uma instrução, nós entendemos a instrução, só que nós obedecemos do nosso jeito. Entenda uma coisa de uma vez por todas, a obediência é maior que o entendimento. Então, às vezes você nem entendeu 100%, mas se você foi obediente, isso agrada o coração de Deus. Agora, por isso que muitas vezes nós recebemos ordens que nós não entendemos. Eu viro e mexo e recebo as direções de Deus. E Deus fala, Vitor, faz isso, isso, aquilo. Mas Deus, por quê? E às vezes eu não entendo. Às vezes eu não entendo naquele momento, mas eu primeiro obedeço e depois eu entendo. E isso precisa ser uma realidade da nossa vida com Deus. Isso acontece, por exemplo, na nossa infância. Você com certeza já recebeu alguma ordem do seu pai, da sua mãe ou de alguém que te criou, que você no início não entendeu, mas você primeiro obedeceu e depois você entendeu. Muitas coisas a gente só entende lá na frente quando a gente tem maturidade. Por isso que nós, quando ouvimos a voz de Deus, nós precisamos primeiro entender a voz de Deus. Entender a voz de Deus não significa, às vezes, discernir exatamente o porquê que Deus pediu aquilo. Entenda, entender a voz de Deus é simplesmente entender a ordem. Deus falou, Vitor, vai lá e jejua. Um exemplo. Eu não preciso entender o porquê que eu tenho que jejuar. Eu preciso entender que eu tenho que jejuar. Eu entendi o que Deus falou. Eu tenho que jejuar. Ok, mas Deus, por quê? Vitor, vai lá e faz. Depois você vai entender. Então eu vou lá, obedeço e faço. Depois eu entendo. Então, o entendimento muitas vezes é confundido, porque primeiro você entende a voz de Deus, depois você entende o porquê que Deus deu aquele comando para ti. Então, quando nós entendemos que a obediência é maior que o entendimento e que não existe obediência 50% ou 99%, nós passamos a cumprir o principal pré-requisito que agrada o coração de Deus, sermos obedientes. Porque é apenas no ambiente de obediência que nós conseguimos amadurecer na fé, que nós conseguimos amadurecer no espírito e ouvir cada vez mais a voz de Deus, independente da forma que ele está falando. Quando ele fala, você discerne e tem certeza que é ele falando. E aí quando a gente segue nesse princípio da obediência, a gente vê a palavra de Deus nos dando mais uma direção em Romanos 5,19. Se você puder, abra comigo. Romanos 5,19, a palavra de Deus nos diz o seguinte: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Quanto maior é o chamado de Deus, isso aqui já é uma conclusão minha, tá? Não está na palavra não. Quanto maior é o chamado de Deus, mais difícil é a sua obediência. De fato, é difícil às vezes ser obediente, porque quanto maior é o chamado, quanto maior é a missão, quanto maior é o propósito que Deus tem contigo, mais específicas são as direções e mais clareza você precisa ter de como obedecer 100% à voz de Deus. Mas aqui, Deus nos diz que a partir da desobediência de um homem, Adão, lá no Éden, quando Adão desobedeceu a Deus, a partir dali ele liberou que o pecado entrasse no mundo. E a partir da entrada do pecado no mundo, nós passamos a ser influenciados por duas fontes,
por Deus e pelo diabo. E o mundo começou a cada vez mais nos remeter de muitas informações que simplesmente nos induzem, nos tendenciam a pecar, nos tendenciam a ficar presos a coisas carnais, nos tendenciam a ficar presos a coisas do mundo, a coisas do diabo. Afinal, essa é a principal estratégia do diabo. Ele já é tão previsível que se você ainda não entendeu como ele age, é porque você ainda precisa muito de Deus. Mas a grande verdade, ainda não, né? Todos nós precisamos muito de Deus, mas é porque você ainda precisa muito entender de Deus como permanecer e como persistir na fé para que você consiga resistir a todas essas armadilhas simples do diabo. Mas o mais importante é, a partir do momento que nós obedecemos a Deus, nós temos clareza de... Existe uma obediência que Deus cita lá no Antigo Testamento, que a gente começou em Deuteronômio, quando ele fala que se formos obedientes, Deus tem uma promessa, Deus tem uma bênção para nós. Só que a partir do momento que Jesus morre por nós e ressuscita, a partir desse momento, tudo que Deus prometeu lá para o nosso pai da fé, Abraão, a partir dali, essa promessa se estende para nós, a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E a partir desse momento, além de nós assumirmos de nós recebermos essa graça, de nós assumirmos esse posto de embaixador de Cristo, nós também entendemos como obedecer a Cristo, como obedecer a Deus. Inclusive tem uma passagem, quando Jesus está lá no Getsemane, quando ele está à beira de ser levado para ser crucificado, que ele pede ao Pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Aqui nesse momento, Jesus está mostrando para Deus que ele quer afastar dele aquele cálice, que ele quer, que está doendo para ele, está doendo no espírito e na alma dele. E quando Jesus mostra isso, ele fala, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Aqui é o maior princípio de obediência que Jesus nos mostra, porque a palavra diz que Jesus aprendeu a sabedoria, aprendeu a obediência, todos esses princípios humanos, ele aprendeu na vida, ele aprendeu como um homem, como eu, como você. Apesar dele ter um contato com Deus, dele ser o Deus em carne, muitas coisas ele aprendeu em vida. A palavra diz que ele foi aprendendo e crescendo em obediência. Então, quando ele foi crescendo nisso, ele entendeu o real princípio da obediência nesse momento. Nesse momento, Jesus se tornou 100% obediente também. Então, quando Jesus se tornou obediente, ele falou, Pai, se possível, afaste-me esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Quando Jesus diz isso, mas que seja feita a tua vontade, ele está falando, Pai, se possível, tenta me ajudar, mas se não der, beleza, eu vou morrer por esse povo, eu vou morrer por você, eu vou fazer o que tiver que ser feito, eu vou ser 100% obediente com a maior forma de obediência possível, a minha vida. Eu dou a minha vida para isso. Eu vou ser 100% obediente. Então, aqui, Jesus nos dá um sinal claro de como sermos 100% obedientes. Mas sabe qual é o melhor? Deus não está pedindo que você morra por ele. Deus não está me pedindo que eu morra por ele. Deus não está me pedindo um sacrifício como ele me pediu para Abraão, que ele pediu para entregar o próprio filho Isaac. Não é isso que Deus está nos pedindo. Deus está nos pedindo apenas que nós estejamos atentos para ouvir a voz dele, aprendamos e peçamos discernimento da voz dele para que nós possamos entender a ordem e a partir daí sejamos obedientes às ordens básicas de Deus. Entendamos como ser obediente e a partir dali nós ouviremos a voz de Deus todos os dias da nossa vida. Deus fala todo dia. A questão é se você está atento, se você ouve e se você é obediente para voltar a ouvir a voz de Deus. Amém, amados? Espero que essa palavra tenha te tocado, tenha te instruído de alguma forma. E antes da gente finalizar, vamos fazer como de praxe a nossa oração. Hoje já existe uma série de Deus que nasceu no meu coração, que a gente vai começar a partir da semana que vem, a partir do mês que vem, e com certeza vai te abençoar também muito. Feche seus olhos se você puder, onde você estiver. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, muito obrigado por essa palavra, Senhor, muito obrigado por nos ensinar o princípio da obediência, Jesus. Quando você falou com o Pai naquele momento no Getsemane, afasta de mim esse cálice, mas se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Assim nós repetimos, Pai, fala conosco e, se possível, alivia o nosso fardo, nos instrui, Pai, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Nos ensina, Pai, a andar em obediência contigo, nos ensina a ouvir a tua voz, a discernir os teus comandos, a te obedecer, mesmo que nós não entendamos 100% os porquês das tuas ordens, Pai. Pai, não fomos criados para entender tudo,
mas pelo contrário, fomos criados para te obedecer, Senhor, e viver em plena comunhão contigo. Pai, nós te aceitamos, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, e te clamamos que tu nos instrua, nos blinde e nos guarde em mais essa semana. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados? Espero que essa palavra tenha te instruído, que Deus tenha falado contigo através dela. Não esquece de comentar aqui a forma que Deus falou. Se quiser dar o seu testemunho, seja aqui nos comentários ou no privado, fique à vontade, é muito importante, muito rico para nós isso. E até semana que vem, no início de mais uma série.